eu quero dizer que você também pode viver algo extraordinário de Deus e ver o milagre que Ele preparou para você, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu quero ministrar uma palavra para vocês falando sobre fé, porque a fé é um combustível necessário para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa vida cristã, todos os dias, para que a gente possa realmente vencer aquilo que se tornou um desafio, e para que a gente possa ver e presenciar e viver as coisas sobrenaturais que o Senhor tem preparado para cada um de nós, amém? E essa palavra de Hebreus 11, 6 diz assim: ora, lá no telão, ora, ou na sua Bíblia, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, amém? Pai, nós te honramos, te adoramos, te bendizemos nesta manhã. Obrigado por este momento, obrigado pelo louvor e adoração que pudemos cantar e entoar ao Senhor, entrando na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por esses testemunhos que aqui foram falados. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada discípulo desta igreja, Senhor Deus. Todos aqueles que participam e daqueles que ainda chegarão, que dia após dia o Senhor tem trazido pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito, como diz a tua palavra, e o Senhor irá acrescentar aqueles que hão de ser salvos, Senhor Deus. Nós estamos aqui e te louvamos por isso, Pai, que o Senhor se mova nesta manhã de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Posso ouvir amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus, nega? Amém. A fé, ela move o sobrenatural. O poder da fé. A fé tem que ir além de uma palavra conhecida, de algo que virou corriqueiro a gente ouvir, ou declarar, ou dizer, né? A gente não tem que dizer assim, eu tenho fé. Tem que parecer, tem que estar na nossa caminhada, tem que estar na nossa linguagem, tem que estar quando nós não estamos nesse ambiente, aqui igreja, reunido como corpo, como família, mas isso aqui tem que estar quando nós estivermos no nosso dia a dia, no nosso ativismo, no nosso trabalho. Quantas vezes você não se pegou falando palavras que não deveria ter falado? Quem nunca falou que uma palavra que de repente falou, meu Deus, por que eu falei aquilo? Como é que eu não posso crer? Como é que é mais fácil crer naquilo que pode não acontecer do que aquilo que deveria acontecer ou que esperamos que aconteça? Porque Deus é poderoso em se mover no sobrenatural. E essa fé é para todo aquele que busca, que crê. Olha o que diz a palavra, que Deus, Ele vai se agradar daquele que tem fé. Porque a falta de fé, você não consegue se mover e conhecer a Deus na sua intimidade, na sua profundidade. O livro de 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Ali o apóstolo Paulo está descrevendo os dons que é liberado por meio do Espírito Santo para a igreja. E no versículo 11, no finalzinho dele, ele diz assim que Deus, Ele reparte os seus dons particularmente a cada um como Ele quer. Então Deus pode lhe dar o dom da fé. Nós já temos uma fé natural, uma fé que nós já estamos acostumados. Por exemplo, nós pegamos ônibus, pegamos metrô, andamos de avião, enfim, andamos de Uber,
E você sabia que quando você está dentro de um Uber ou de um táxi ou qualquer coisa parecida e tem alguém no volante, a sua vida está confiada na mão daquela pessoa. Porque se ela fizer alguma coisa errada, a sua vida pode acabar ali. Mas você senta ali tão tranquilo, vai embora, mexendo no WhatsApp, falando mexendo no Instagram, falando no WhatsApp, porque você tem fé de que você pegou um Uber para ir daqui e ali e vai chegar lá, não é assim? Amém ou não? Mas isso é uma fé natural. Mas há uma fé sobrenatural, que nós precisamos aprender, crescer e amadurecer nessa fé. Isso vem com o tempo? Sim, vem com o tempo, mas você precisa entender que isso precisa crescer em você a cada semana, a cada dia, a cada ministração, a cada palavra, a cada momento, né? A cada testemunho, como nós estamos vivendo aqui, de algo poderoso que Deus tem preparado para cada um de nós. Quem recebe, diga amém. E 1 Coríntios 12, do versículo 7 e 9, fala sobre esses dons, alguns deles, e diz assim: mas, 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 9, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Quando a Bíblia traz a palavra Espírito em letra maiúscula, é porque na palavra original do hebraico se refere ao Espírito de Deus, ao Ruá, ao sopro de Deus. Amém? E pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e daí por diante. Então veja que por meio do Espírito de Deus, Deus pode lhe dar o dom da fé. E o dom da fé é algo necessário para que a nossa vida possa crescer. O dom da fé é necessário para que nós possamos agradar o coração do Pai. Agradar o coração de Deus, porque Ele mesmo se referiu a isso, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele não fala da fé natural, Ele fala dessa fé sobrenatural. É uma fé além, é acreditar em Deus que nós não vemos. Ninguém viu Deus, nós não vemos Deus, mas nós podemos sentir a sua presença no ambiente por meio do Espírito Santo. Podemos ou não podemos? Podemos. Podemos se nós fizermos isso através da fé. Então precisa ter em nosso coração um pontinho de fé, para que nós possamos atravessar a linha do racional, do natural, e conectar o sobrenatural, porque Deus é Espírito, e aí sim nós conseguimos sentir a sua presença. E a palavra também diz que aquele que acredita, aquele que crê, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele recompensa as nossas vidas. Olha, Ele recompensa todo aquele que busca, todo aquele que vai ao encontro de Deus. A recompensa do buscar a Deus, a salvação só alcançou a nossa vida por meio da fé. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, que pela graça sois salvo, por meio da fé. Então a fé é algo que precisa ser alimentado dentro de nós todos os dias, né? Como diz a palavra em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas nós não só ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos tantas coisas. Nós ouvimos as palavras dos homens, das pessoas, nós ouvimos as palavras de incredulidade.
Quantas vezes nós não ouvimos a palavra, não vai nisso aí não, que isso não vai dar certo. Isso daí não é para você não. Quem já ouviu coisa assim? Não, o pior não é só ouvir, o pior é permitir que aquilo entre em nós. E por que aquilo entre em nós? Sabe por que aquilo entre em nós? Porque o espaço que devia estar ocupado com a fé está vazio. Então uma palavra contrária ou incrédula, ela imprime em nós, na nossa mente, aquela palavra que conecta o nosso cérebro, as nossas sinapses neurais, mexe com a nossa emoção, imprime uma imagem, porque quando mexe com a nossa emoção, a gente se imagina, e aquilo acaba virando uma crença. E ainda é capaz de dizer assim, pô, ainda bem que eu não fiz isso, né? Porque eu podia ter me dado mal. Mas quando a fé, ela está em nosso coração, as palavras contrárias não afetam a nossa vida. Por quê? Porque você, sendo uma pessoa de fé, você conhece e sabe que por meio da fé, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. E o milagre se estabelecer. Amém? Em Hebreus 11, no primeiro versículo do capítulo 11 do livro de Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Não bastou dizer que é um fundamento, porque o fundamento por si só, ele tem que ser firme. Porque se o fundamento não for firme, não tem como edificar nada sobre um fundamento. Amém ou não amém? Mas o autor de Hebreus, ele traz a mais solidez, dizendo que esse fundamento é o firme fundamento. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das que não se veem. É a fé. Então o que isso quer dizer? Que a fé não é um pensamento positivo. Vira a pessoa perto de você e diz assim: a fé não é pensamento positivo. Porque se for só um pensamento positivo, é fácil ser trocado pelo pensamento negativo. Como é de fato muitas vezes. Amém ou não amém? Mas quando a fé se torna um firme fundamento, então é estabelecido. Sim, a Marcela estava aqui dizendo, o homem que decidiu, aí saímos de lá, num local tão pequeno, compra um terreno, né? Vem para cá, vamos montar uma tenda, e aí a proporção vai seguindo, e a gente vai vendo toda essa grandiosidade de Deus acontecendo. O que é isso? É fé. É fé. Porque muitas vezes eu vi a minha esposa formada em direito, né? Olhar aqueles documentos, contratos, falar assim: meu Deus, você vai fazer isso. Eu falei: amor, calma, dê descanso para sua alma. Deus está no controle de tudo. Porque a fé, ela tem o seu foco, diga assim, foco. A fé tem o seu foco nas coisas invisíveis. O que diz o autor de Hebreus? É a prova daquilo que a gente ainda não viu. Então, ela tem o seu foco nas coisas invisíveis. Já a incredulidade está focada nas coisas visíveis, como fez Tomé. Quando Jesus tinha aparecido para os discípulos, depois de ter ressuscitado, estavam os discípulos fechados lá no cenáculo, e aí Jesus aparece naquele ambiente e diz assim: paz seja convosco. Mas não estava toda a equipe dos 12 lá, tinha alguns dos 12, as mulheres, o pessoal lá, tudo orando, né, entristecido. Aí Jesus falou com eles e foi embora. Entrou no ambiente sem abrir uma porta, saiu do ambiente sem abrir a porta, de uma forma sobrenatural. E aí quando chegaram, foram falar para Tomé. Tomé falou: não, eu não consigo, eu tenho que pôr a minha mão nas suas feridas. Por quê? Porque a incredulidade, ela tem o seu foco nas coisas visíveis, nas coisas materiais, nas coisas
nas coisas palpáveis, nas coisas que a gente pode ver. Então os seus olhos precisam ver, para que o seu cérebro registre uma imagem e diga: ah, agora eu acredito. Isso não é acreditar. Isso não tem a ver com a fé. Isso tem a ver com a incredulidade. Agora a fé, ela tem o seu foco nas coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. O que ainda na sua vida não aconteceu, o que vai acontecer? Pastor, será que é possível acontecer? É possível. Tudo é possível ao que crê. Ah, tudo é possível ao que crê. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 10. Conta a história de um homem, um centurião. Eu já contei essa história para vocês, mas quero trazer novamente isso à tona. Na verdade, estou recapitulando aquela sequência de palavras de fé que nós vimos ministrar. E este homem, um soldado romano de uma patente alta, foi até o encontro de Jesus, porque na sua casa tinha um criado, né, que trabalhava com ele, mas ele tinha muito amor por esse criado. Ele amava, tanto amava, por isso que correu atrás de Jesus para pedir a cura daquele criado, porque o criado estava paralítico. E a palavra diz que além de paralítico, ele estava também perturbado. A palavra aqui diz violentamente atormentado. Pense em alguém atormentado, perturbado. Quem sabe aquele homem devia estar com síndrome do pânico, uma depressão profunda por causa da sua paralisia. Era uma doença psíquica que ele estava passando por aquele momento. E aí, aquele centurião foi até Jesus e expôs a circunstância diante de Jesus. E aí Jesus disse para ele: ok, pois bem, vamos lá que eu vou até a sua casa e vou dar saúde para o seu criado. Mas aí o centurião disse assim: não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Não sou digno disso. Basta somente uma palavra, e eu tenho certeza que o meu criado, ele será curado, né? E aí, depois de dizer isso, a palavra diz que Jesus virou para ele. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Basta apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois bem, pois também sou homem. Porque ele disse isso, mas também justificou, dizendo: Jesus, veja bem, eu sou um homem de autoridade, e eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, porque ele diz: eu sou um homem sob autoridade. Então tem alguém que me dá ordens, me dá missão. Eu também tenho soldados sob a minha autoridade, e eu digo para esses soldados: vá lá e fiquem ali, e eles vão, eles obedecem. Apenas uma palavra. Eu também tenho criados em minha casa, digo para os meus criados: façam isso, e eles fazem aquilo. Então basta apenas uma palavra. E quando ele acabou de dizer aquilo, Jesus ficou maravilhado com aquela fala daquele centurião, e disse assim, que não encontrou em Israel uma pessoa com tanta fé como aquele homem. E aí disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, e ele ficou curado, pelo poder da fé. Queridos, quantos estão aqui nesta manhã que tem alguém em casa que está enfermo e precisaria receber um milagre de Jesus? Quantos tem aqui? Levanta a mão, quero ver vocês. Olha quanta gente, as pessoas que estão em casa enfermas precisam ter um milagre de Jesus. Pois bem, vamos lá. Como é que o senhor chama mesmo? O senhor levantou a mão, né? Seu nome? Carlinhos. Quem é que está na sua casa que precisa de um milagre? Sua ex-esposa. Ela está sofrendo de que enfermidade? Da vida sentimental. Está com o psique abalado. Certo. Pois bem, como é que ela chama? Adelita. Pois bem. Se Jesus estivesse aqui agora,
e virasse para você, Carlinhos: Carlinhos, sua esposa está mal, ok, eu entendi. Vamos lá que eu vou dar saúde para ela. O que você diria? Isso foi o que você ouviu. Mas você ia, eu te pergunto, você iria impedir de Jesus ir lá na sua casa? Iria ou não? Não. Não iria. Quem mais levantou a mão aqui? Carlos, quem é que está com enfermidade lá? Hã? Seu irmão, como é que ele chama? Ailton. O que ele tem? 5% da visão. E o outro também embaçado. Aí Jesus para aqui nesse momento, nessa reunião, aparece. E aí fala para o Carlos: ok, Carlos, seu irmão está lá, o Ailton. Vamos lá que eu vou dar saúde para ele. O que você faria? Agora, na minha casa. Para já saía ligando, compra pãozinho. Por favor, alguém vai lá fazer o café, porque Jesus está a caminho daí. Verdade isso, sim ou não? Quem aqui impediria de Jesus ir na sua casa? Mas aquele centurião disse: não, Senhor. O Senhor não precisa ir na minha casa. Por isso que Jesus ficou maravilhado. Porque eu acho que foi a única pessoa que impediu de Jesus ir à sua casa. Mas não impediu de que o milagre chegasse na casa dele. Porque tinha naquele coração fé. Amém ou não amém? Tinha fé. Ailton. É Ailton, não é? Quero orar pelo Ailton agora. Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus de milagre e de poder. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor visite o Ailton agora. Visite a sua visão. O Senhor pode ir lá agora onde ele está. Tocá-lo neste momento. Assim como aquele servo do centurião. Pelo poder da tua palavra. Porque o Senhor é onipresente. O Senhor pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo. E por isso eu lhe peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor toque na visão do Ailton agora. Que o Senhor restaure a vida dele. Que o Senhor restaure de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é o nome da sua ex-esposa? Adelita. Pai, nós oramos pela Adelita agora. E eu lhe peço que o Senhor a visite o coração dela agora, onde ela estiver. Eu quero lhe pedir que o Senhor dê a ela salvação, Senhor. Que o Senhor toque no coração dela. Que o Senhor traga saúde mental. Eu não sei qual estágio que ela está vivendo deste problema, mas o Senhor é um Deus que sara. E aquele servo, aquele centurião, o criado dele sofria com certeza de uma doença sentimental, psique. Estava com o seu psicológico abalado, as suas emoções abaladas, como diz a palavra, violentamente atormentado, Senhor Deus. Que o Senhor, como o Senhor o curou, que o Senhor cure a Adelita agora, Senhor Deus. Toca na vida dela, ela receba saúde nesta hora, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Muitas pessoas levantaram a mão que alguém em casa gostaria de orar por todos vocês, mas eu quero te dizer que tudo é possível ao que crê. E se você crê, esse poder sobrenatural vai tocar a sua vida. Amém ou não amém? Mas também quero falar de outro milagre, que a palavra descreve, que Jesus relata. Uma história tão básica, e o que me motivou a falar dessa história foi o Pedro. Porque nós estamos ali conversando, falando de Bíblia, e eu agora estou no estágio não só de ouvir as historinhas, mas eu quero saber os detalhes dela. É só
o pai, como todos deveriam fazer, ensinando os seus filhos, agora não só conhecer uma historinha da Bíblia, mas aprender a refletir e a meditar nela. Essa função é nossa, de pai. Espero que todos façam. Se não fazem, podem começar. Vai fazer muito bem. E aí, em Mateus 8,13, conta a história. Não, perdão. Em Mateus 14, 23 ao 33, né? Conta a história de Jesus. Jesus estava ali com os discípulos ministrando, falando uma palavra. E aí de repente acabou aquele assunto, ele dispensou a multidão, falou para os apóstolos que estavam com eles ali, falou: meus queridos discípulos, subam num barco, vão para o outro lado, que eu já vou. Pegou a multidão, dispensou aquela multidão, e aí foi para o monte orar, sozinho, foi ter um tempo com Deus, tempo de intimidade com o Pai. Passou ali um tempão, depois ele voltou, estava na praia, ele viu que todo mundo já tinha ido, os discípulos também já tinham subido daquele barco, e seguido a sua trajetória. E aí lá para as altas horas da madrugada, aproximadamente às 4 da manhã, Jesus vai de encontro aos discípulos. Mas a palavra diz que os discípulos estavam em alto mar, na Galileia, e tinha um vento forte, o vento era contrário. A palavra diz que as ondas, elas açoitavam o barco, ou seja, elas estavam balançando e batendo naquele barco. Os discípulos estavam todos com medo naquele momento, né? E aí Jesus foi de encontro aos discípulos, mas Jesus não entrou em barco nenhum, ele só simplesmente saiu andando. Saiu andando sobre as águas, e foi andando. E quando os discípulos viram que Jesus ia passando por eles, aí eles ficaram com medo, porque acharam que fosse um fantasma, e gritaram: fantasma! Tem uma história, que quando os pescadores, eles estavam, que o barco ia naufragar, eles viam uma assombração, um fantasma, e aquilo era o sinal de que o barco ia afundar, e possivelmente eles iriam morrer, porque estavam no meio da tempestade. E quando viram, se assustaram, e Jesus percebeu que eles ficaram assustados. Aí o que Jesus disse para ele: ei, calma, sou eu, não tenham medo. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra saindo da boca de Deus para nós? Não tenham medo. O medo parece um vírus que muitas vezes sonda, toma o nosso coração, mente, emoção, sentimentos. Aí Pedro olhou aquela circunstância, Pedro falou: não, o Senhor andando sobre as águas, Jesus, deixe eu ir ter contigo aí andando sobre as águas. Foi esse o pedido: deixa eu também andar sobre as águas. Eu fico imaginando, Jesus parou e falou assim: Pedro não era negro, mas era ousado, né, irmã nega? Ousado, deixa eu ir ter contigo. E aí Jesus parou e olhou e falou: você quer vir? Pois bem, Pedro, então venha. E aí a gente lê na história assim: aí Pedro desceu do barco e foi até Jesus. Pedro desceu do barco como? Botou a escadinha ali do ladinho. Foi assim? Estava tudo em paz? Estava tudo em paz? A Bíblia fala que as ondas açoitavam aquele barco, e o barco sacudia, quase indo a pique. Sabe, eu fico imaginando Pedro: posso ir, Jesus? Posso ir, Jesus? Vem, Pedro. Então eu vou. E ele se lançou, porque para ir ao encontro de Jesus é necessário se lançar. Ninguém vai viver uma experiência sobrenatural se não se lançar por meio da fé. Não faz uma pessoa pular de um barco numa água porque está vendo o outro lá, porque foi gerado uma fé, e uma fé sobrenatural. Não, Ivan, mas depois de se lançar, Pedro foi caminhando na direção de Jesus. Mas aí
o mar era revolto. E as ondas sacudiam. Agora não o barco, mas as pernas de Pedro. Tchá, tchá. Muitas vezes a vida é assim conosco. Revolta. Sacudindo as nossas pernas, balançando a nossa vida, tocando nas nossas emoções, nos deixando em dúvida. Será que isso vai acontecer? Será que minha vida pode mudar? Será que o meu casamento pode ser transformado? Será que eu vou conseguir alcançar aquilo que eu estou procurando? Será que meu negócio vai dar certo? E às vezes a vida é assim, sacudindo as nossas pernas. E aí quando sacode as nossas pernas, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Estão com medo de dizer medo? Estão com medo de dizer medo. E aí, Pedro observou a tempestade. Pedro olhou para aquele mar que estava revolto. Pedro olhou para as circunstâncias físicas, naturais. E quando olhou para as circunstâncias físicas, gerou em seu coração medo. Não é diferente conosco. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Quantas vezes nós sentimos medo? Nós só sentimos medo quando há uma tempestade soprando em nossa direção. Nós sentimos medo. E aí quando Pedro sentiu medo, ele continuou andando sobre as águas. A frase melhor, vou elaborar. Quando Pedro sentiu medo, ele continuou andando no sobrenatural? Não. Ele cruzou a linha do sobrenatural e voltou para o natural. E o natural afunda. Porque ninguém anda sobre as águas. Certo, pastor? No natural afunda. E muitas vezes nós estamos afundando. Afundando. Semana após semana. Aquilo que nós queríamos não acontece. 31 anos buscando aí um milagre. Aí, tudo bem, chegou. Porque moveu no sobrenatural. Se não... E quantas vezes nós estamos aí à busca de tantas coisas e nós não conseguimos andar nesse sobrenatural. Mas nós andamos no natural e no natural vamos afundando. E a vida vai tomando o nosso coração. E o medo, ele começa a crescer. O medo começa a crescer. E começa a ser construído em nós uma casa chamada incredulidade. A nossa razão, o nosso cérebro começa a se moldar, a justificar que está tudo bem. Não é para todo mundo. Está tudo bem. O seu racional começa a te trazer segurança, que não é ruim você ser incrédulo. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível. Eu não sei porque usou a palavra impossível. Se dissesse que sem fé não agrada a Deus, já era o suficiente. Mas tem coisas que são acentuadas na palavra. É impossível. Porque Deus não tem nada com o natural. Deus é espírito, não é carne. E nós temos que andar no espírito. Então eu quero lhe dizer, há algo sobrenatural de Deus para a sua vida. Pastor, como é que eu posso mudar isso? Faça como Pedro. Pedro estava afundando. E o que Pedro fez? Aí vocês estão pior que o Pedrinho, meu filho.
Não consegue me contar a história com detalhes? O que Pedro fez? Você sabe por quê? É uma historinha que a gente ouve até no ministério infantil, não é? Não é só uma historinha. É uma história poderosa. Nós precisamos conhecer os detalhes das histórias bíblicas. Deus diz assim: medite na minha palavra. Meditar não é só conhecer, é explorar aquilo. É explorar, porque a palavra de Deus, ela é viva. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Quem sabe eu falei assim: o pastor vai contar a história que Pedro andou sobre as águas. Mas tem muita coisa nessa história. E fundo na água, o que ele fez? Ele gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E Deus diz: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes, que você ainda não sabe. Mas é por meio de um clamor. Salva-me, Senhor. E Jesus fez o quê? O que Jesus fez, igreja? Estendeu a sua mão. Nunca mais esqueça essa história, hein? Estendeu a sua mão. Porque quando nós gritamos: salva-me, Jesus, Ele estende a sua mão. Deus vai estender a sua mão, a mão dele na sua direção hoje. Sim, Senhor. Coloque-se de pé, eu preciso parar agora. Quem aqui necessita que Deus estenda a mão para você? Sai do seu lugar, vem à frente. O Espírito Santo falou: pare agora e chame essas pessoas. Minha mensagem não acabou, mas eu preciso obedecer. Chegue bem próximo do altar, para que dê espaço para outras pessoas. Se você precisa, se você que está à busca disso, você está no mar revolto, a tempestade está açoitando as suas pernas, suas emoções, seu sentimento. E você pode estar aprisionado com esse medo, aprisionado na sua emoção, sem conseguir ver algo além. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta manhã. Ele está aqui nesta manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Sinto a presença dos anjos do Senhor neste lugar. Deus enviou nesta manhã anjos ministradores. Vão tocar em você. Abra o seu coração. O clamor, ele vem do fundo da alma. Hoje Deus está crescendo a fé em você. Nada vai roubar o que Deus preparou. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua casa. Graças a Deus você está aqui nesta manhã buscando, porque só Ele pode nos dar.
Só Ele pode se mover no poder sobrenatural. Ora baba xarababa. Ora baba xarababa. Oreba xoreba caiaramadaramas. Espírito Santo, Tu és o governo da nossa vida. Espírito de Deus, se mova agora, Senhor, com liberdade. É a sua igreja, Senhor, são teus filhos. Eu vejo os anjos do Senhor passeando no meio de vocês. Eles estão tocando em vocês. Estou tendo uma visão de anjos tocando em vocês. Eu quero que você abra o seu coração e vá recebendo. Vá recebendo, porque Jesus está nesta manhã estendendo a mão na sua direção. Ele está nessa manhã estendendo a mão e vai te levantar. Está nessa manhã estendendo as mãos dele na sua direção. Ele vai te segurar, você não vai afundar mais. O Senhor Jesus nesta manhã vai interromper esse ciclo de queda das suas emoções, do seu sentimento, da sua alma duvidosa, ou quem sabe tentando viver e entender o sobrenatural. Hoje Ele vai te levar a um novo nível. Ele vai te tirar deste mar revolto. Ele vai te tirar desse vento contrário. O Espírito Santo de Deus está aqui na pessoa de Jesus, estendendo a mão para você. E Ele vai te tirar do meio dessa tempestade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Se move, Senhor, se move com liberdade. Se move, Senhor, se move. Deixa Deus tocar em você. Deixa os anjos do Senhor ministrar o seu coração, a sua vida. Você nesta manhã pode dizer para Ele: salva-me, Senhor, salva-me. Salva-me disso, Senhor Deus. Venha ao meu encontro, Senhor. Toma minha mão nesta manhã. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. O Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Toca, 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 Senhor Deus, faz a tua obra. Faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra, Senhor. Vem, Senhor, vem, vem, vem com liberdade. Tua presença gloriosa em nosso meio, Senhor. Vai em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca em cada vida. Toca, Senhor Deus. O Senhor conhece, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor entende, o Senhor entende. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tocar no seu interior, na sua alma, no profundo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos.
Essa igreja está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa igreja está cheia da sua glória. Deixa Deus te usar, Jonas. Há um som do céu neste lugar. Deus hoje vai mudar a sua história. Há uma presença gloriosa dele aqui. Oh Espírito Santo. Em nosso coração, toma direção. Toca, Espírito Santo. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, sem face a face. Ouça a voz de Deus. Sopra em nós, Espírito. Ouça a voz de Deus. Te queremos, Deus. Sinta a presença dele. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra, sopra em nós. Deixa ele te tocar. Espírito, Deixa o Espírito Santo ir profundo no seu ser. que se abra o céu e o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. Que se abra o céu, Deixa o Espírito Santo ir profundo. reino vem, nossa bênção no nosso Deus. Que os teus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa atenção. Que os teus fechados se abram, teu reino venha mover a Ora bababa xaraba. Ora bababa daraba. Estendendo a mão para Pedro. Interrompeu o processo de queda.
levantou Pedro e o tirou do processo de incredulidade e trouxe ele de volta ao processo do sobrenatural. Quando nós estendemos a nossa mão ao Senhor, Ele nos leva a viver no sobrenatural. Ele retornou com Pedro para o barco, andando sobre as águas, no processo sobrenatural. A Bíblia diz que ao entrar no barco, escute, igreja, a Bíblia diz que ao entrar no barco, Jesus cessou o vento contrário. Quando Jesus entrar na nossa casa, e Ele vai fazer isso essa semana, de uma forma diferente. Não que Ele não tenha estado com vocês, mas essa semana, de uma forma diferente. Assim disse o Senhor para mim, que Ele entrará na sua casa e Ele vai cessar este vento contrário. Toda a tempestade será cessada. Toda. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ajude a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez. Entra na minha casa. Declare isso ao Senhor. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti. Ele está aqui nessa manhã. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Sim, é verdade, nós precisamos do Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz, largo tudo pra Te servir. Diga isso para Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor.
Faz um milagre nessas casas, Senhor. Faz um milagre nessa vida, nessa família, Senhor. Faz um milagre, Senhor Deus, na vida do Ailton, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre no coração deste filho, dessa filha, nas suas emoções. Faz um milagre de mudança nesta manhã, Senhor, para que eles saiam daqui sabendo que o Senhor é um Deus que se importa, que estendeu as suas mãos poderosa, e que nesta manhã o Senhor está estabelecendo uma nova história. E Ele está. Uma fé sobrenatural, que precisa ser alimentada todos os dias. Querido, eu estou tão feliz nesta manhã, porque você vai sair daqui hoje de posse da sua vitória. Deus encheu meu coração de alegria por sentir a sua vitória, a sua bênção. Deus marcou essa manhã. Receba. Hoje Deus marcou este momento. Nós vamos exercitar isso. Nós vamos exercitar isso, sim. Todas as semanas, todos os dias, nós vamos exercitar isso. Nós vamos não só ser, mas nós vamos parecer homens e mulheres segundo a palavra de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E quem anda no Espírito anda no sobrenatural. Quem anda pelo Espírito recebe os dons do Espírito. Vão se mover em fé, vão curar os enfermos, vão se mover no sobrenatural. Os milagres extraordinários, Deus vai lhe dar inteligência, sabedoria. Tem gente aqui que está falando: Senhor, eu não sei como é que eu vou resolver o meu negócio lá, da minha empresa, Deus vai resolver. Eu sei, toda a igreja aqui, escute, está lançando agora, escute. Terça-feira, que dia que é terça-feira? Dia 1º. Culto da consagração. 1 hora na presença de Deus. 1 hora. Às 8 às 9. 1 hora. Quer um segredo? Para receber sabedoria, inteligência e ciência do céu? Venha estar essa 1 hora na presença dele, junto conosco, e algo sobrenatural vai desatar. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Podem voltar para o seu lugar. Forte este aplauso para Ele. A Ele a honra. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nesta manhã poderosa da presença de Deus, você que está aqui, fique de pé, fique de pé. Nesta manhã, se houver alguém em nosso meio que sente no seu coração nessa manhã de entregar sua vida para Jesus. O que é isso, pastor, entregar minha vida para Jesus? É por meio da fé você receber a salvação. Não é só conhecer a Deus, não é só saber quem Deus é, não é só ter lido a Bíblia, mas é fazer a oração de fé, chamada como confissão de fé. Quando nós declaramos, entregando o nosso coração para Ele, e reconhecendo que Ele é Senhor da nossa vida,
Nós somos salvos. Salvo. Tem alguém aqui nessa manhã, quem sabe você nunca fez essa oração. Eu já fiz isso. Uma vez eu estava como você, sentado ouvindo, e entreguei minha vida para Jesus. Daquele dia em diante tudo foi diferente. Muitos aqui já fizeram. Mas se você está aqui nessa manhã, pastor, eu nunca fiz essa oração entregando minha vida para Jesus. Vai ser sua primeira vez. É isso que vai te levar a ter o seu nome escrito no livro da vida e vai lhe dar salvação. Por meio da fé. Porque pela graça nós somos salvos. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se sim, levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém nesta manhã? Amém, amém. Mais alguém que gostaria? Se você nunca fez, pastor, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu nunca fiz essa oração, é necessário? Sim, eu também tinha Jesus no meu coração e eu conhecia. Mas quando eu recebi esse convite e eu fiz isto, uau, tudo se tornou diferente. Aí eu fui descobrir que é necessário. O apóstolo Paulo nos ensina isso na palavra, na carta que escreveu aos Romanos, capítulo 9. A saber, irmãos, se com tua boca confessares, em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se tiver mais alguém, você pode levantar sua mão. Eu quero orar por você. Vem cá. Você levantou a mão, vem cá. Quem mais levantou a mão? Ele vem aqui. Quem mais levantou a mão? Se você levantou a mão, vem aqui. Eu quero orar por você. Isso, fique de frente para mim. Eu quero orar por você. Vem cá, meu querido. Quem sabe você está aqui e você já fez isso uma vez, mas você agora sente no seu coração que você precisa se reconciliar com Jesus. Por qualquer motivo, você se distanciou, se afastou, mas agora nessa manhã você sente no seu coração que você precisa se reconciliar com Ele. Se você quer se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e vem aqui, que eu quero orar por você. Amém, amém, querido. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Mais alguém nesta manhã? Este é o momento que Deus preparou. Mais alguém? Você também, querida? Vem então, vem. Glória a Deus. Isso. Vem aqui pertinho de mim. Isso, vem aqui. Eu quero, fique de frente para mim, querido. Eu quero orar por vocês. Isso. Perdão, isso. Vem aqui para mim. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu confesso, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Me perdoe pelos meus erros, mas eu lhe peço hoje, escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Espírito Santo, tua presença é tão gloriosa aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe essas vidas. Que o Senhor derrame do teu poder e da tua graça. Espírito da verdade, que traz força, que restitui, que liberta, que traz amor, traz graça e intimidade. Senhor, o Senhor é um Deus de restituição. Todas as coisas serão restituídas de uma forma acelerada, Senhor, remindo o tempo perdido. Obrigado, Espírito de Deus, por cada um que aqui está diante do seu altar, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, que coisa linda e maravilhosa é este momento. Um momento precioso que nos marca, porque esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele vem habitar dentro de nós assim. Nós, uma casa tão frágil, mas Ele faz isso porque Ele nos ama. E Ele ama habitar em nós. A Bíblia diz que nesse momento o Espírito Santo vem habitar em vocês. E Ele está aí.
Ele vai te trazer força, vigor, sabedoria, todos os dias, para que possamos caminhar segundo a vontade dEle. Amém? E vocês não estarão sozinhos nessa jornada, claro que não, porque quando assim o fazem, entregando a vida ao Senhor, vocês passam a compor uma família, a família da fé, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E essa igreja estará junto com vocês, amando, andando e ajudando e ensinando vocês em tudo o que for necessário, para que a vida de vocês permaneça firme na fé todos os dias. Amém? Essa é a família linda chamada Igreja da Restauração. Veja. Sejam bem-vindos. Venha, família, dar um abraço neles. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Venha, família, dar um abraço neles. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Glória a Deus. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A equipe, me ajude a levar isso, ó, isso. Nós vamos recepcionar vocês ali no cantinho. Vamos orar por vocês, pegar o nome de vocês, abençoar a vida de vocês. Amém? E neste momento glorioso, quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Queridos, que culto maravilhoso. Eu confesso que culto assim eu não gosto de acabar. Não me culpe pelo horário, não fui eu que parei. Foi Jesus que mandou parar tudo. E quando Ele manda, eu só obedeço. Eu ia terminar, mas Ele não deixa eu terminar. Então atrasou um pouco. Mas o atraso é justificado. Porque grandes coisas o Senhor fez na vida de vocês. Grandes coisas o Senhor fez nessa manhã, salvando vidas. E algo poderoso aconteceu aqui. Você consegue sentir isso ou só eu estou sentindo? Consegue sentir isso? Algo poderoso aconteceu aqui hoje. Amém? Deus vai lhe surpreender essa semana. Vejo vocês na terça-feira, né? 8 horas. Deus vai marcar. Deus vai nos marcar poderosamente. Amém? Eu quero orar, abençoando vocês, entregando esse dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Estenda suas mãos. Pai, eu abençoo a sua igreja hoje, com teu amor santo e pleno. Eu os abençoo com a sua graça redentora. Por meio dela o Senhor o salvou, edificou, sarou e curou. E eu os abençoo com as consolações do Espírito de Deus, Espírito da verdade. Toda a verdade seja estabelecida nesses corações, para viverem o sobrenatural. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte aplauso ao Senhor Jesus. Beijo no coração. Receba, porque Deus moveu o sobrenatural hoje na sua vida. Amém. Beijo, igreja linda. Entra